Seja muito bem-vindo, Espírito Santo, e a todos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Orando a Bíblia. Se você é novo, já se inscreva no canal e participa desse propósito junto conosco. Nós estamos em um propósito de orar a palavra de Deus. E por que eu escolho o dia de segunda-feira para publicar a mensagem para vocês desse quadro Orando a Bíblia? Porque a segunda-feira é a primícia da semana. No nosso calendário é o primeiro dia que inicia a semana. Então, se existe uma promessa da qual fala na palavra de Deus, que se as tuas primícias forem santas, os ramos, todo ramos também o será. Então, se você consagrar ao Senhor o primeiro dia da semana, que é a tua segunda-feira, se você separar alguns minutos para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus, para buscar o Senhor, a tua semana vai ser diferente. Porque no primeiro dia da semana, Deus vai te dar um caminho, Deus vai te dar uma direção. Deus vai alinhar o teu coração com o que Ele quer para você nesta semana. Então, se você quer descobrir o que Deus quer para você nesta semana, ouça a mensagem até o final. Deus vai falar com você. E eu quero também abrir aqui para que vocês possam interagir mais comigo, né? Eu tenho recebido testemunhos de pessoas que estão sendo ministradas, que Deus está falando muito com elas através aqui dos nossos vídeos, e eu dou a honra e a glória ao Senhor Jesus, porque se não fosse Jesus, se não fosse o Espírito Santo de Deus, se meu pai não tivesse me visitado quando eu estava com crise de ansiedade, nem falar eu conseguiria falar. Então Deus me curou e hoje eu tenho usado a minha vida para pregar o Evangelho. Mas eu quero fazer algo interativo com você. O reino de Deus é um reino interativo. Então eu quero abrir aqui, né, para vocês que se tem algum salmo que uma vez Deus falou muito ao seu coração, mas falou muito ao seu coração, coloca nos comentários qual é o salmo que você gosta da Bíblia, qual é o salmo que Deus já falou muito ao seu coração. Eu vou ler o seu comentário e quem sabe ele seja o salmo do próximo vídeo, né? Talvez você quer falar com alguém, não sabe falar com essa pessoa, deixa eu te ajudar. Através dos salmos faremos um vídeo e falaremos de Jesus para essa pessoa. Gente, o Salmo 23 e o Salmo 91 já foi. É o salmo que é mais falado aqui na internet, mas nós temos 150 salmos. Então, procura um salmo da qual ainda não seja muito conhecido por todos, e aí você pode colocar nos comentários. E ainda que você nunca leu esse salmo, mas se você sentir de Deus o número do salmo, pode colocar nos comentários o salmo que você desejar, o que você sentir no teu coração, e juntos vamos construir essa mensagem e levar Jesus para as pessoas e principalmente para nós, né? Porque toda a palavra, inclusive salmos, está falando de Jesus. Bom, agora vamos entrar na mensagem. O salmo de hoje, desta semana, para você estar meditando, é o Salmo 22. Salmo 22 fala assim: Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite e eu não recebo um alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. O primeiro versículo que eu quero trazer nessa mensagem aqui para você é o versículo 1, quando fala: meu Deus, por que me abandonaste? Quando eu li esse versículo, eu estava meditando nessa palavra junto com meu pai. O Senhor trouxe à minha memória o cenário em que Jesus estava agonizando no Getsemane. Quando começou, as gotas de sangue sair do corpo dele, quando ele se viu sozinho.
E em uma de suas orações, quando ele se viu sozinho, ele perguntou para o Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Esta oração que Jesus fez estava mostrando que ele, como 100% Deus, era também 100% homem. Estava sujeito às dores emocionais que nós sofremos. Jesus chorou quando Lázaro morreu. A pressão emocional no Getsemane foi tão intensa que fez sair gotas de sangue. Jesus sofreu dores emocionais. E eu estava preparando aqui uma mensagem, falando, já estava quase na metade da mensagem, quando eu comecei a falar sobre esta questão de Jesus. Do nada, parou assim o programa do qual eu faço a gravação do vídeo, né, o software onde eu gravo o vídeo, onde eu gravo o áudio da palavra, e sumiu, e perdi tudo, irmãos. Me causou uma tristeza, obviamente, né? Não consigo falar tudo o que eu tinha falado, porque são coisas que são dirigidas pelo Espírito Santo, mas eu me comprometo com vocês, eu vou estar orando, e em breve eu vou gravar um vídeo só para falar deste cenário em que Jesus estava no Getsemane. O quanto que o Espírito Santo ministrou meu coração através da cena que Jesus estava no Getsemane. Quando eu comecei a entender que Jesus estava na terra sendo 100% Deus, 100% homem, sujeito a dores emocionais, e como ele venceu as dores emocionais, abriu a minha mente de uma tal forma que eu vou falar para vocês como foi essa experiência. Aí eu comecei a pesquisar, né? Falei, será que é coisa da minha cabeça? Aí eu comecei a pesquisar o que estudiosos da palavra falam, e realmente é verídico, é verdadeiro. Foi uma revelação que Deus me deu no meu secreto, e quando eu pesquisei, realmente a própria ciência aponta isso. Então Jesus deixou, através do seu testemunho de vida, ferramentas para a gente ser curadas da crise de ansiedade, da angústia, da agonia de alma, através da própria vida dele. Então, se você realmente está procurando uma cura interior, comece a ler, a meditar, a entender, a buscar, conhecer a vida de Jesus, porque a vida dele produz cura. E voltando para o Salmo, quando Davi falou, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Eu creio que Davi estava cantando algo, sendo inspirado pelo Espírito Santo para demonstrar a dor de Jesus lá no futuro, porque foi a mesma colocação, né, de texto, a mesma palavra. E se você vê, muitos salmos de Davi falam sobre Jesus, né? São salmos messiânicos. Mas trazendo para nós aqui, quantas vezes você passou por um deserto e nesse deserto você perguntou assim para Deus, Senhor, por que você me abandonou? Senhor, por que você me desamparou? Ou você nem perguntou isso, mas estava dentro do seu coração. Porque Deus, queridos, tem coisas que você nem precisa verbalizar. Tem coisas que vêm no seu pensamento, e porque Deus sonda os nossos pensamentos, Ele já ouviu o que o teu pensamento disse, o que o teu coração gritou lá dentro. Então, muitas vezes, eu, na minha fraqueza de fé, no momento que eu estava fraca de fé, eu não verbalizava. Mas lá no fundo da minha alma, eu estava me sentindo sozinha. Eu sentia que porque eu pequei, porque eu fiz determinada coisa, eu senti que Deus se afastou de mim. E muitas vezes eu falava para mim mesmo, no meu interior, por que Deus me abandonou? Só que eu quero te falar que Deus não te abandonou. Na verdade, muitas vezes somos nós que abandonamos as coisas de Deus. Somos nós que nos afastamos da presença de Deus, né? Quando tinha aquela parábola que Jesus falou das 99 ovelhas, aquela 100ª ovelha, ela se afastou. Ela que saiu do rebanho. Ela que quis se aventurar sozinha e acabou caindo do penhasco. Então, na verdade, é as nossas atitudes que nos afastam de Deus. E quando eu falo atitudes que se afastam de Deus, e a gente acha que o Senhor não nos abandonou, mas Ele nunca nos abandona, muitas vezes você pode estar afastado de Deus estando numa igreja, estando numa comunidade espiritual. Eu já estive afastada
do Senhor, mesmo estando frequentando um culto regularmente toda semana. Sabe por quê? Porque a sua frequência ao culto não significa que você está no centro da vontade de Deus. Muitas vezes você está só batendo crachá, fazendo algo para estar com a consciência limpa. Sabe assim, só para eu manter minha consciência limpa, eu tô indo pro culto, acabou. Mas as tuas atitudes na semana não condiz com uma vida cristã. As tuas escolhas não têm sido concordante com uma vida cristã. Então, para de bancar um santo na comunidade espiritual que você vai, na igreja, na missa, enfim. Começa a buscar o Senhor de verdade, através de você ouvir a palavra dele diariamente, porque um verdadeiro cristão, ele é a ovelha de Jesus, da qual ouve a voz de Deus. Se você tem disposição de ouvir a voz de Deus, é um sinal que você está sendo ovelha de Jesus Cristo, porque ele falou assim: aqueles que são as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, abra os seus ouvidos para ouvir mais a voz de Deus e entenda, o Senhor não te abandonou. O que você está passando num deserto é um processo para você amadurecer, para lá na frente você ter a capacidade emocional de sustentar aquilo que Deus quer pôr em suas mãos. Versículo 2 fala assim: meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, e de noite eu não recebo alívio. Tem horas, irmãos, que a gente ora de manhã e a gente não vai receber a resposta de Deus naquele dia. Só que às vezes o fato da gente não receber a resposta de Deus daquilo que estamos orando, dentro do nosso tempo, a gente quer que Deus responda hoje. A gente quer que Deus responda na próxima semana, em um mês, tal. Tem coisas que Deus vai responder? Sim, Deus responde no tempo que você orou a Ele, porque esse tempo estava alinhado com o Kairós de Deus, estava alinhado com o tempo de Deus. Mas quando Deus não responde, de duas uma, ou há um pecado escondido na sua vida, porque o pecado impede a sua oração de subir a Deus, um pecado não confessado, um pecado que não foi remido, né? Não foi confessado, não foi deixado, ou de duas uma, ou é porque não chegou o tempo. Você está orando, mas não chegou um tempo. Um testemunho rápido: eu orei por muito tempo para eu mudar de casa. Eu morava em cima da casa da minha sogra, era 3 cômodos assim, pequenos, né? E depois que meu bebê nasceu, eu ficava triste, porque eu queria muito ter um quartinho pro meu filho, eu queria muito ter um quartinho pro meu filhinho, ter o quartinho dele, né? Eu queria ter uma casa melhor, né? E aquela casa não era minha, eu morava na casa da minha sogra, queria ter privacidade, como todas as mulheres casadas querem ter, é a promessa de Deus. Não que eu não amo a minha sogra, eu amo a minha sogra, mas toda mulher casada quer ter o seu espaço, não é mesmo? E aquela situação de deserto que eu passava dentro de mim, esse conflito interno, ainda não tá na casa que eu gostaria, privacidade com meu marido, ainda que fosse uma casa alugada, eu orava muito, eu passei anos e anos, eu fiquei 7 anos orando. Queridos, depois de 7 anos, eu resolvi fazer um jejum. Eu nunca tinha feito um jejum por esse propósito. Por isso que eu falo, tem bênçãos que só são liberadas depois de um jejum bíblico, um jejum que você faz de verdade. E depois de 7 anos orando, o Senhor me despertou a fazer um jejum. E eu fiz um jejum de 21 dias, em consagração, em oração, um jejum realmente bíblico do Senhor. E depois desse jejum eu orava, eu falava: Senhor, que antes de terminar o meu propósito de 21 dias, ou durante o propósito, que o Senhor prepare uma casa. E queridos, depois de 7 anos, Deus preparou a casa. Ainda não é própria, é uma casa alugada, mas assim, pensa numa alegria de você ver uma resposta de Deus depois de 7 anos. E uma resposta que veio depois de um posicionamento meu, que foi fazer um propósito, um jejum de 21 dias.
Então existem bênçãos que hoje você está orando, só que a resposta de Deus só virá depois de um posicionamento espiritual, depois de um jejum, depois de uma oração, depois de você praticar generosidade na sua igreja. Enfim, existem bênçãos que precisam de um posicionamento seu para você receber. Deus deu a bênção para Daniel, já tinha sido liberado no céu, mas o príncipe da Pérsia resistiu Daniel por 21 dias, até a bênção chegar na mão dele. Eu não tinha me programado para falar sobre propósito, jejum de 21 dias, mas Deus me conduziu a falar. Então, se Deus me conduziu nesse trecho da mensagem falar, é porque eu creio que algum ouvinte dessa mensagem, alguma pessoa que está assistindo esse vídeo, precisa fazer esse propósito com Deus, jejuar por 21 dias, para Deus realmente abrir a janela dos céus e o que está sendo retido ser liberado para você. Bom, e esse versículo 2 também fala assim: de noite não recebo alívio. Quantas vezes você buscou ao Senhor, mas não veio alívio? Você teve insônia, você teve uma crise de ansiedade na calada da noite, você teve depressão, e muitas vezes, ao invés de você buscar a fonte da cura, ao invés de você ouvir a palavra, você busca em outras fontes aquilo que só consegue te distrair, mas não resolve a sua dor emocional. Um exemplo: quantas vezes a gente acorda na madrugada, perde sono e vai para o celular e fica vendo vídeos e vídeos atrás de vídeos, fica vendo postagens e postagens que não nos edifica. O que significa? Significa que naquele momento da noite, ao invés de você receber o alívio que vem da fonte da cura, que a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará, você deu ouvidos, você deu seus olhos para aquilo que na verdade está distraindo você do problema, mas não tem capacidade de resolver o problema. Então eu quero orar com você esses versículos do Salmo 22, para que o Senhor, Ele leva você a realmente você aprender a buscar ao Senhor nesse tempo de uma maneira diferente, a enxergar que Ele não está te abandonando. Na verdade, o processo de deserto é para que você seja amadurecido por Deus, para sustentar aquilo que Deus vai pôr na sua mão. Quando você clamar e o Senhor não te dá resposta, não é porque Deus não está te ouvindo, mas é porque existe o tempo certo para cada coisa debaixo do céu. E existem ferramentas como um jejum de 21 dias que pode trazer a resposta de Deus. Eu orei por 7 anos, mas não foi coincidência que só depois do jejum de 21 dias a minha bênção foi liberada. E talvez esse seja o caminho para você. Se Deus tocar teu coração, faz um propósito com Deus, um jejum de 21 dias. E a terceira coisa, sobre a noite. Quando vier a noite, vier a insônia, ao invés de você recorrer para fontes de distração, como vídeos, postagens nas redes sociais, corra para a fonte da cura. Corra para a palavra, leia a Bíblia, ou ouça uma pregação, ouça louvores, porque é isso que vai te dar o alívio. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, orar a Tua palavra mais uma vez, clamar a Ti, Senhor, nesses poucos minutos. Pai, nós queremos, Senhor, entrar na Tua presença, pedindo perdão a Ti por todos os nossos pecados e nossas falhas, principalmente, Senhor, quando nós achamos que o Senhor tinha nos abandonado. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor não nos abandonou. Muitas vezes a dor da nossa alma expressa: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Mas nós cremos, Pai, que o Senhor não nos abandonou. Limpa, Pai, o nosso coração. Assim como o Senhor fortaleceu a Jesus no Getsemane e na oração dele, Senhor, na tristeza dele, na cruz, Pai. Entre o Getsemane e a cruz, o Senhor fez uma oração perguntando: Pai, por que me abandonaste? Mas na verdade, Senhor,
aquela dor emocional, Jesus estava carregando, expressando aquilo que nós como filhos temos sentido. Muitos de nós, Pai, na hora do deserto, na hora da dor, nos sentimos abandonados pelo Senhor. Sentimos que a nossa oração não está subindo. Sentimos, Pai, que por causa dos nossos pecados, nossas falhas humanas, o Senhor não nos ama, o Senhor deixou de nos amar, o Senhor nos abandonou. Mas eu quero desfazer essas mentiras do diabo na mente dessa pessoa. Nós cremos, Pai, que somos amados. Nós cremos, Pai, que o Senhor não nos abandonou, mas assim como a cruz tinha um propósito na vida de Cristo, de Ele ser o maior testemunho de Deus na terra, do amor do Senhor por nós, nós cremos, Pai, que toda dor emocional que estamos passando nesses dias, ou que passamos, depressão, crise de ansiedade, insônia, síndrome de pânico, rejeição, abandono do marido, abandono dos pais, dos filhos, seja, Senhor, a raiz da dor emocional, nós cremos, Pai, que servirá como um testemunho do amor do Senhor por outras pessoas. Nós cremos, Senhor, que tem processos em nossa vida que precisamos passar para poder curar outras pessoas. Então, acalma o nosso coração, tira toda a incredulidade do nosso coração nesse dia. Oramos também, Pai, o versículo 2, quando fala assim: eu clamo de dia, mas não respondes. Pai, quantas de nós, Pai, muitas vezes clamamos de dias e o Senhor não responde. Não é porque o Senhor não nos ama, não é porque o Senhor não está nos ouvindo, mas é porque, Senhor, a resposta vem no tempo certo de Deus, não no nosso tempo. Então eu oro, Pai, tira toda a ansiedade do nosso coração, Senhor. Nos ensina a esperar. Nos dá o dom da paciência, nos ensina a esperar, Senhor, debaixo da sua palavra, que quando a resposta não vir no dia, que o Senhor possa mostrar para nós a ferramenta de um novo jejum, a ferramenta da adoração, para nós batalharmos, Senhor, com armas espirituais, em nome de Jesus, Pai. Transforma a nossa mente da água para o vinho e nós declaramos a sua palavra que diz que nós temos a mente de Cristo. Transforma a nossa mente e nos dá uma mente cheia de vida, cheia de paz, e uma mente, Senhor, da qual o Senhor imprima as tuas palavras na nossa mente. Transforma a nossa mentalidade para que a gente possa desfrutar da vida abundante que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração no dia de hoje. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. A ti toda a honra, a ti toda a glória e a ti todo o louvor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Se você crê no poder da oração, coloca nos comentários: eu creio, e deixa a confissão de fé desta semana aqui nos comentários. Escreva assim, declare a sua fé escrevendo assim: eu vou esperar a resposta de Deus com armas espirituais. Novamente eu falo, eu não tinha me programado para falar sobre jejum de 21 dias. Foi o próprio Espírito Santo que me conduziu a falar sobre isso. Então eu creio que de muitos ouvintes, de muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, talvez tenha uma pessoa da qual o Senhor está tocando o seu coração, te incomodando a você fazer um propósito com Deus de jejuar e orar por 21 dias por uma situação da tua vida. Então faça, e Deus vai honrar a sua fé. Coloca a confissão de fé nos comentários, tá? Eu vou esperar a resposta de Deus com ferramentas espirituais. E para encerrar com chave de ouro, eu quero deixar um convite aqui para você. Eu tenho um grupo de oração no WhatsApp, da qual muitas pessoas estão orando umas pelas outras, e nós estamos construindo juntos um livro, pois é, um livro de oração.
Cada página vai ter o nome de uma pessoa que vai estar participando desse propósito de oração e lá vai colocar os seus pedidos de oração. Então, se você quer fazer parte do livro de oração, se você quer ter pessoas orando semanalmente por você, pelos seus pedidos específicos, entra no nosso grupo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e nos comentários. Talvez você esteja fraco, talvez esteja sem força para agora você retornar para a casa do Senhor. Talvez você está há muito tempo sem ir para a casa do Senhor. Então deixa eu segurar na sua mão através desse grupo de oração. Você vai estar, recebendo oração, e é videoconferência, é ao vivo, e nós vamos clamar a Deus por tua vida. E as pessoas que estiverem no livro de oração, um time de intercessores estará orando por você. Faça parte do nosso grupo de oração e deixa sua confissão de fé aqui. Eu vou esperar a resposta de Deus usando armas espirituais. Que o Senhor continue falando ao seu coração e saiba que Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Creia e continua firme nesse propósito. Te espero na próxima segunda no quadro Orando a Bíblia. Vamos vencer juntos a ansiedade? Vamos construir uma vida equilibrada emocionalmente com a palavra de Deus? Te espero na próxima segunda-feira no Orando a Bíblia.